Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece. Nem parece, mas chegou a terça-feira e nós estamos aqui novamente no estúdio de entrevistas do Portal do Holanda para desenvolver mais um capítulo. Eu acho que é melhor chamar de mais uma página do projeto A Hora do H. Eu recebo com muita alegria e entusiasmo um amigo que eu admiro como pessoa e como profissional. Eu estou falando do cientista político Carlos Santiago. Eu não sei quantas eleições eu e ele fomos convocados, às vezes para desenvolver o mesmo trabalho no mesmo local durante o mesmo tempo. Eu acho que ele lembra. Eu não consigo esquecer, minha gente. Numa eleição que nós ficamos mais de 6 horas no ar, transmitindo ao vivo desde o começo do dia das eleições até a apuração final das urnas. Eu e ele opinando e eu perguntando, e aí, já abriram mais urnas, já tem novos resultados? Então, o trabalho dele como cientista político eu acompanho desde o nascedouro. Todo o seu estudo, a sua expertise em desenvolvimento. E agora a evolução continua e ele vem aqui conversar com a gente novamente num período que avizinha mais um grande acontecimento político do Brasil, a troca de presidente, a troca de senadores, a troca de deputados federais e estaduais. E isso... de governador também. Governador também, né? Governador também. E ele vem aqui discutir com a gente assuntos muito interessantes. Mas antes de a gente mergulhar na pauta de hoje, eu quero saudá-lo. Muito obrigado, Carlos Santiago, por ter vindo aqui conversar comigo. Nós que já caminhamos juntos em tantas jornadas profissionais que foram profícuas e delas nós aprendemos tanta coisa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Humberto. E dizer também que eu tenho maior admiração por você, pelo profissional que você é, né? Pelo cidadão que você é. Você é um homem que produz cidadania, produz cultura nessa terra. Isso é um patrimônio da nossa cidade, agradeço, do nosso honrado. estado. Não só como profissional do jornalismo, mas também você tem outras atividades, né? Atividades que engrandecem a nossa terra. Eu acho que eu fico feliz, né? No mundo em que a gente vê tantas pessoas, né? Mal intencionadas, tantos malfeitores, né? Eu ter o privilégio de ter você, um cara tão querido, um cara positivo, um cara do bem, aqui na Hora do H. Meu amigo, eu acho que foi o Pelé que disse há alguns anos que o brasileiro não sabe votar. Eu me lembro dessa frase dele, o brasileiro não sabe votar e tal. Eu gostaria muito de iniciar essa nossa conversa te perguntando o seguinte: veio o vereador Rodrigo Guedes aqui e disse que ainda existem eleitores que trocam o voto por comida, por rancho, por dinheiro. Me diz uma coisa, na sua opinião, como um gabaritado cientista político, evoluiu para melhor essa questão que o brasileiro aprendeu a votar, está votando melhor, está escolhendo melhor, está imbuído da responsabilidade de que quem ele escolhe hoje vai decidir o destino do país durante os próximos 4 anos? Tem mudado para melhor essa situação do voto? Olha, Humberto, o brasileiro tem apostado, tem buscado melhorar a qualidade da política, a qualidade dos políticos, dos gestores e dos serviços públicos, por meio do voto. O brasileiro já votou, por exemplo, no Fernando Collor de Mello. Sim. Já votou no Fernando Henrique Cardoso, um intelectual, por 2 vezes. Já votou num operário, no ex-operário Lula da Silva. Já votou numa mulher para presidente da República, Dilma Rousseff. Agora, recentemente, votou em Jair Bolsonaro, um ex-militar, para presidente da República.
são pessoas com caminhos diferentes, ideologias diferentes, partidos diferentes. Isso demonstra que o eleitor está tentando acertar. Ele não está numa linha só. Ele não está numa batida só. Ele está buscando acertar. E não conheço nenhum país do mundo que durante esse período tenha tido tanta diversidade no sentido ideológico, no sentido partidário e de gênero, né? Os Estados Unidos nunca elegeu uma mulher, muito menos a França, que são países desenvolvidos. Mas no Brasil tivemos aqui. Então o eleitor brasileiro, ele está buscando acertar. É claro que na política tem sempre aquela coisa do é dando que se recebe, principalmente na política brasileira, que é muito forte. Mas não é só envolvendo uma pessoa humilde por um rancho, por um favor, principalmente agora, que temos milhões de brasileiros desempregados, milhões de brasileiros recebendo benefícios de governos, milhões de brasileiros vivendo de forma vulnerável, com dificuldades enormes por conta da pandemia, mas também existe uma casta, né? Vamos supor uma elite que também troca favores, e essa elite é mais terrível do que o simples cidadão. Todos são terríveis, mas essa elite que troca por um cargo na administração pública, por um serviço da sua empreiteira, né? por um benefício fiscal, né? Existem inúmeros benefícios fiscais aí que os governos cedem, mas para quem? Né? Então, não existe só uma troca relacionada às pessoas humildes, mas também em quase todas as camadas da população, principalmente os mais ricos também, no período eleitoral também promove algum tipo de troca. E isso é terrível. Mas a maioria do povo brasileiro tem buscado, como já coloquei, citei esses exemplos, acertar. Aprimorando a escolha. Aprimorando a escolha. Eu tenho certeza que o brasileiro, o exercício do voto, ele traz um aperfeiçoamento. Você acha que muita gente também, muitos eleitores, já atingiram um ponto de, apesar de vender o voto, de trocar o voto, fazem com vergonha, fazem escondido, fazem sabendo, convictos de que estão cometendo um grande erro? Quer dizer, já há mais essa conscientização por parte dessas pessoas que ainda têm essa prática? Eu acho que o grande desafio é um debate. Você está colocando uma coisa assim muito interessante. Mas o grande desafio, né, buscando essa tua reflexão, é que a sociedade brasileira não está aberta para discutir esses assuntos, como você está trazendo agora aqui. Nós discutimos política nas escolas, da importância da política, da importância de não se vender o seu voto, de votar de forma consciente, de votar de forma ética, de se preocupar com o futuro. Os malefícios também, não é só a importância, os malefícios desse ato. Né? Os malefícios, quer dizer, as escolas estão abertas para isso, as associações de moradores estão abertas para isso, os partidos estão abertos para discutir política. Quer dizer, nós vivemos uma sociedade onde o jovem é extirpado da vida pública desse país. Então, quer dizer, nós só vamos conquistar uma consciência assim mais cidadã à medida, Humberto, que a gente promova na sociedade uma discussão como uma discussão política, dos malefícios de se votar mal. O que traz isso para a sociedade? Eu acho que esse é o grande desafio. Vejo hoje, por exemplo, jovens distantes das decisões políticas, dos partidos políticos, dos debates políticos. Vejo, por exemplo, que a discussão de política ela é muito policiada. Eu acho que houve uma evolução na legislação eleitoral para deixar mais fluir, mas as discussões políticas, mas ainda é muito... Policiada no sentido de controlada, de assim, para não evoluir, para não se expandir. Exatamente. É isso, Carlos? Exatamente. Eu adoraria ver nesse momento os pré-candidatos,
né, os pretensos postulantes aos cargos de governo do Estado, da Presidência da República, reunidos nos bairros, reunindo com a comunidade, discutindo os problemas. Ninguém pode mais policiar isso. Nós temos que dar o exercício da discussão política. Eu gostaria que os partidos políticos fossem mais democráticos, se abrissem para as novas gerações, para os novos projetos, para as novas mentalidades. Nós temos partidos políticos que são beneficiados com recursos públicos, né, fundos partidários, mas são partidos antidemocráticos. Então, essas coisas nós temos que abrir. A sociedade brasileira tem que discutir mais política. E nós discutimos muito pouco política. E talvez essa discussão esteja influenciando nessa qualidade ainda do eleitor. Do eleitor ainda não seja um eleitor tão cidadão quanto a gente quer que seja. Por exemplo, Carlos Santiago, essa questão de 1 ano depois, 2 anos depois, o eleitor nem lembrar em quem ele votou. E outra coisa, pior do que isso, desse mesmo eleitor não acompanhar o mandato daquela pessoa que ele lembra que votou, mas que ele não faz nenhum acompanhamento desse mandato. Então, isso também atrapalha essa questão da evolução, da maturação da democracia? Sim, e muito, né? Por exemplo, nós entendemos, por exemplo, como um eleitorado, um eleitor cidadão, né, que vota de forma consciente, aquele que conhece, por exemplo, a regra do jogo das eleições. Saber o que é um quociente eleitoral, o que é um voto majoritário, o que é um voto proporcional. Saber da vida política do seu candidato. E tem que saber da vida política do candidato, saber da ideologia do partido político e do candidato. Ele tem que saber se as promessas que são colocadas são de fato, poderão ser de fato efetivadas. Não é só uma conversa. Permissíveis também, né? Que o vereador possa fazer essa promessa. Exatamente. Que ele pode estar fazendo promessa que ele jamais irá poder concretizar. E aí envolve a questão do cargo na disputa. Qual é a função de cada cargo? Como é que alguém quer disputar o legislativo prometendo asfaltar a rua? Quer dizer, isso está errado. Carlos, então, me permite, Carlos. Eu cortar você para eu não perder essa linha. Os vereadores que vieram aqui este ano, até o Rodrigo Guedes ultimamente, eu perguntei o seguinte: me diz uma coisa, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, já perguntei, o Amazonino Mendes, todos eles eu perguntei, esses vereadores, quando o prefeito estava lá, ele se sente fiscalizado pelo senhor? Ele sente que o senhor lá na Câmara Municipal está ali de olho nas ações da prefeitura, nos projetos, em tudo que tem a ver com o governo municipal, e que o vereador está ali fiscalizando? Porque aí eu perguntei do vereador, esse é a sua função principal, né? Fiscalizar, acompanhar as ações do prefeito. E tem muita gente que eu perguntei hoje lá no supermercado. Eu perguntei qual é o papel, ali, informalmente no supermercado, porque sabia que vinha aqui. Perguntei das meninas lá, senhoras, menininhas de 20, 22 anos, novinhas, né? E eu disse, qual é o papel do vereador? O papel do vereador é ajudar o povo. O vereador tem que ajudar o povo, porque se o vereador não ajudar o povo, o prefeito não asfalta a rua. Você vê só coisa interessante? O vereador, ele tem que propor leis de interesse da coletividade. Esse é o papel dele, não é? Aprovar leis de interesse da coletividade e fiscalizar os atos da administração pública municipal. Fiscalizar. Pois é. Além de aprovar ou não as contas do prefeito. Pois mas... Porque as contas vão para eles, né? Exatamente. Ok, o que é isso aqui? Para onde foi isso? Eles têm que fiscalizar isso. Exatamente. E aprovar essas contas. Exatamente. Agora, o que acontece é que geralmente o vereador se coloca como amigo pessoal e particular do gestor, em vez de se colocar como fiscal daquele gestor. E dentro da Câmara, apoiador dos atos do gestor. Exatamente. Hoje, na Câmara Municipal de Manaus... Sem contestação. Sem nenhuma contestação. Humberto, e quando você tem o perfil dessa Câmara de Vereadores que você colocou aí,
você percebe que a Câmara de Vereadores está muito aquém dos desafios dessa cidade. Olha só. Olha, Humberto, essa cidade não sabe qual é o transporte coletivo do futuro. Não sabe, ninguém discute esse assunto. Essa cidade, ninguém discute a destinação do lixo. Tem lá uma lixeira que fala em aterro controlado. Essa cidade não sabe, por exemplo, para onde vai crescer, de que forma vai crescer. A mobilidade urbana nessa cidade está terrível. E piorando. E o pior, Humberto, a questão ambiental. Todos se acham no direito de colocar alguma coisa na calçada, pendurar uma faixa no porte. Quer dizer, essa cidade, Manaus, está muito mal cuidada, está muito mal amada. Nós precisamos de uma Câmara de Vereadores que pense essa cidade, que haja pelo bem coletivo dessa cidade, não só para agora, e uma prefeitura mas para que longe. fiscalize e imponha a lei, por exemplo, cartazes nos postes. Exato. Existe lei aprovada contra isso. Existe tudo isso, mas isso não está acontecendo na cidade de Manaus. A lei não é implementada. Exatamente. Não é fiscalizada. Nós temos inúmeros habitantes dessa cidade vivendo em áreas que quando cai uma chuva, Sim. suas casas vão embora e ninguém pensa nisso. E essas pessoas atravessam tragédias ano após ano. Ano após né? ano, em suas vidas. anunciadas, e não tem um plano, um projeto para a gente resolver esse problema. Então, nós temos um poder legislativo municipal que fiscaliza, que deveria fiscalizar os atos do executivo, que deveria propor leis, que deveria aprovar leis e que deveria trazer o debate público para essas questões tão importantes que eu acabei de citar, mas não faz. Prefere o discurso da quadra de esporte, colocar um asfalto no beco, do que, de fato, cumprir as suas obrigações constitucionais. Carlos Santiago, veio aqui uma pessoa super simpática, o Luiz Paz. Ele é o gerente das questões ambientais na prefeitura, lá, da coleta do lixo também e tudo mais. Aí ele disse uma coisa interessante para mim, que a CEMUSP, mas a prefeitura divulgou como sendo a prefeitura, a CEMUSP ganhou uma certificação lixo zero. Aí eu perguntei dele, me diz uma coisa, o cartaz na cidade está dizendo que Manaus ganhou uma certificação lixo zero, Manaus. Mas não foi Manaus, Carlos, foi a CEMUSP, porque eles fazem isso dentro da CEMUSP. Eles ganharam a certificação pelo que eles fazem lá dentro, ok? Aí eu perguntei dele o seguinte, me diz uma coisa, vocês fazem campanhas, vocês recolhem na última vez que ele falou para mim, 27 toneladas de lixo diariamente, Carlos Santiago, dos igarapés e da orla aqui do Rio Negro e do Tarumã e tudo mais. Diariamente. Eles dizem isso. Quando ele voltou aqui há 2 semanas, ele falou 35 toneladas. E eu disse para ele, me diz uma coisa, qual é o trabalho que está sendo feito para coibir que todo dia em Manaus, segundo os números que vocês estão falando, vocês recolham 35 toneladas de lixo e os garis caminham 60 quilômetros por dia, segundo eles, para recolher o lixo e tudo mais. Qual é a análise que você faz disso em Carlos Santiago? Olha, a análise que eu faço assim, é de que a prefeitura, o poder público municipal, não vou fulanizar, mas o poder público municipal está distante da sociedade. E a sociedade está distante da administração pública. Quer dizer, não há um envolvimento para que o cidadão se sinta parte dessa cidade, parte das decisões dessa cidade. E a prefeitura, da mesma forma, decide de forma isolada. Mas para que aconteça essa junção, é preciso ter vontade política do gestor aí promover nos bairros, nas escolas, nas associações de moradores, nas igrejas, a importância que é cuidar dessa cidade, que é destinar o lixo, organizar o lixo de forma correta. De forma devida. E a prefeitura dá um exemplo Entendi. de como podemos melhorar essa destinação do nosso lixo. Porque, por enquanto,
aquela lixeira que está ali na BR, na M010, aquilo é uma vergonha. É uma vergonha. É uma concordo. vergonha total, uma vergonha para nós. Você sabe por quê, Humberto? Manaus, Humberto, é a 6ª cidade mais rica do país, do PIB de Manaus. E é a 7ª cidade de maior número populacional. É uma cidade que tem uma importância grande na região norte. Mas os dirigentes e os governantes e a própria população colocaram essa cidade nesse triste momento que nós estamos passando, uma cidade suja, numa cidade com dificuldade de destinação de lixo, uma cidade com uma poluição visual terrível, uma cidade com transporte difícil, público tudo precário. É um paradoxo, então, né? É terrível, é tão verdade o sistema de transporte público nessa cidade precarizado, que hoje o engarrafamento aumenta à medida em que você Sim. começa a colocar carros particulares para circular. Por quê? Porque o cidadão prefere chamar um Uber do que andar em Sem transporte dúvida. coletivo Sem decente. dúvida. Isso Sem é terrível para nós. Olha, eu tenho muita coisa para a gente falar, mas vamos embora falar aqui. Eu tenho uma curiosidade tremenda aqui. Que curso é esse de multiplicadores de voto consciente? Eu achei, só o título já me encantou, né? É aquela história, um curso de multiplicadores de voto consciente. Quem são os multiplicadores? E que voto consciente é esse? O que é, Carlos Santiago, um voto consciente? Como você define, traduz um voto consciente? Olha, o voto consciente é aquele voto pensando num bem comum, na coletividade. Pensando no bem-estar de todos. Quando você age no sentido de votar em alguém com interesse pessoal, particular, ou de um interesse financeiro, ou até do interesse religioso, você não está pensando na coletividade, no bem comum, no interesse de todos. Mas para que você tenha condição de votar de forma consciente, pensando no bem-estar de todos, você tem que conhecer alguns critérios, por isso que tem um curso. O primeiro deles, você tem que saber quem são os candidatos. Segundo, quem financia esses candidatos. O eleitor tem que saber disso. Tem que saber disso. Olha, quem financia o candidato que eu pretendo votar? Vou lá atrás. 2, qual é o partido que ele pertence? Esse partido é sério? Qual a ideologia dele? Outro, esse candidato, ele já teve participação na vida pública? Qual é o desempenho dele? Né? Porque nesse estado do Amazonas parece que aqueles que não conseguem realizar nada na administração pública são sempre aqueles que vão para outros cargos. Né? Então, quem é esse? Qual é a atividade dele? Outro, como é que funciona a regra das eleições? O que é um quociente eleitoral? O que é um voto majoritário? O que é um voto proporcional? O povo não está sabendo disso, né? Não, a grande maioria não sabe nada disso. Não tem essa noção, muito disso. E, acima de tudo, saber que seu voto pode melhorar a política, pode melhorar a classe política, porque um voto bem consciente, Humberto, ela é um voto assim mais célere do que a justiça. Que o voto do cidadão, ele pode botar um pijama num político que tem inúmeros processos na justiça verdade. e não são... E nada acontece porque ele é político, ele continua com o mandato. Exatamente, porque ele for o privilegiado. Sim. Aí você pode ser mais rápido que a justiça, mais rápido que o sistema de justiça. Então, seu voto consciente, ele pode, inclusive, não só melhorar os governos, os serviços serão melhores se tiver bons governos, mas também os órgãos de controle dos governos. Até porque os governadores são os que colocam, inclusive, conselheiros nos tribunais de contas. Sim. O presidente da República que coloca os ministros do STF, sim, do STJ. Então,
tem que analisar bem o seu voto, porque esse voto dado de forma errada pode fazer com que todo o nosso ordenamento jurídico, político, piore ainda mais. Esse curso tem alguma... A OAB está por trás desse curso? Eu gostaria muito de saber disso. Porque... Olha, esse curso é do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. Uhum. E o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, que já existe há 8 anos no Amazonas, mas no país todo existe há mais de 20 anos. É um comitê, Humberto, que é formado pela OAB, pela CNBB, né, Conferência Nacional de Justiça do Brasil, pelo Conselho Regional de Administração, o Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho Regional de Economia, Sindicato dos Jornalistas, Federação dos Jornalistas. São várias entidades. São várias entidades que estão lá. E o curso acontece como? Me fala numa prática, como é que ele acontece. Olha, e quem participa? Olha, esse curso tem o livreto, né, do curso, né? E esse curso ele é feito da seguinte forma: você liga, né, e aí você agenda, vou passar o telefone, aí terá um monitor, que será um advogado, irá lá na sua comunidade, na sua paróquia, na sua igreja, só. E ele fará então, a partir do... O professor, o informador do curso vai até você, vai na comunidade. Vai. Qual é o telefone? 9977 9680. 99977 9680. Esse é o nosso contato. Então, a pessoa liga por esse número para dizer: a nossa comunidade está interessada em ter o curso ser ministrado aqui na comunidade. Perfeito. E vocês agem? Vocês agem, nós vamos lá. E aí está sendo oferecido dentro da própria instituição, que é a Igreja Católica, que tem uma capilaridade grande, né, no estado todo. Nos conselhos profissionais também serão oferecidos, nos conselhos profissionais, esse curso. Já tem aí o material todo pronto. Tem um endereço eletrônico para também as pessoas acessarem, Carlos Santiago? Algum Instagram, alguma coisa? Tem. Não, esse telefone também... Esse telefone aí? É o WhatsApp. Já é o WhatsApp, Já né? é o WhatsApp, já tem tudo isso aí. Então, Humberto, esse comitê, que tem no Amazonas 8 anos, ele no país todo tem há mais de 20 anos, é o mesmo comitê que teve contribuição enorme na legislação eleitoral. Vou dar um exemplo. Foi esse comitê que foi coletar assinaturas na sociedade para fazer aquela lei chamada 9.840, chamada lei que pune quem compra voto. Lei 9.840 de 97, de 99. Então, esse comitê, a partir das suas entidades, foi nas ruas coletar assinatura para dizer o seguinte: olha, quem comprar voto terá o registro de candidatura ou o mandato cassado. Foi aprovado. E já aconteceu, né? Aprovado pelo Congresso Nacional, chamada Lei dos Bispos. Depois foi esse mesmo comitê, com as suas entidades, que propôs ao Congresso Nacional, também com iniciativa popular, que propôs ao Congresso Nacional a Lei da Ficha Limpa. Né? Sim. Conseguiu aprovação lá no Congresso Nacional da Lei da Ficha Limpa. E depois foi ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu que o Supremo, a partir da OAB, declarasse inconstitucional o financiamento empresarial de campanha. Então, esse comitê no Amazonas é uma extensão de um comitê nacional que já tem uma história bonita de contribuição ao povo brasileiro. A gente nosso tempo já está se esgotando aqui da nossa conversa, mas me diz uma coisa, Carlos. No tabuleiro atual da política amazonense, o que você está vendo? O que você, como cientista, está vendo aí para o governo? Ou ainda é muito cedo para olhar essa nuvem assim de uma maneira a decifrá-la? Olha, a palavra acho que se resume chamada indefinições. Sim. São indefinições, mas eu posso adiantar alguma coisa para você. Olha, o governador do estado, o Wilson Lima, que é candidato à sua reeleição, a partir de agosto do ano passado, ele conseguiu anunciar um monte de medidas, medidas positivas,
transporte para aluno na cidade de Manaus de forma gratuita, né? Pagou lá os professores, fez uma movimentação de crédito para o interior, obras no interior. Ou seja, o governador fez ações no âmbito da área agrícola do Estado, criou um cartão e distribuiu aí um benefício, né, do governo via cartão. Então, ele conseguiu crescer nas pesquisas, ele conseguiu chegar ali num patamar de 19%, 18%. Isso foi importante para ele. Sim, claro. Por que foi importante para ele, Humberto? Porque daí ele conseguiu inviabilizar a ânsia, a vontade do Davi Almeida de ser candidato a governador. E Davi Almeida, para quem não sabe, é o prefeito de Manaus, prefeito, né? Da capital, que também estava ali esperando uma oportunidade para... Estava de olho, né? Estava de olho. Se o Wilson não crescesse, ele seria a bola da vez. Mas o Wilson cresceu. E isso confirmou a sua candidatura, trouxe alguns apoios, né? No fechamento agora das filiações partidárias, que foi no dia 2 de abril, né? Fechamento das filiações partidárias para disputar o pleito. O governador chegou a esse patamar, ficou mais livre até para dizer quem poderia ser o vice dele, porque ele sofreu uma pressão, inclusive, do prefeito da capital, dizendo logo... Na verdade, o prefeito da capital queria conduzir o processo de vice, ser o candidato, se não desse o Círio. Queria conduzir todo o processo. Só que, daqui para frente, ou seja, até as convenções partidárias, o governador ou cresce nas pesquisas... Quando serão as convenções partidárias? A partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Aí tudo será definido, né? Exatamente. Se o governador Wilson Lima não sair desse 19%, 18%, que está patinando, e chegar a um patamar de mais de 30%, ele corre um risco de, daqueles que declararam voto, declararam apoio à sua candidatura, abandonarem o barco, sair fora do barco. E Amazonino Mendes, que conseguiu, todo esse movimento do governador, se manter perante isso indica as pesquisas, uma aceitação razoável, né, alta, pode ganhar com isso. Então vai ser um jogo de xadrez enorme, ou seja, o Wilson precisa crescer para manter até as convenções, para manter essa candidatura competitiva e manter os apoios. Se ele não conseguir, ele corre um sério risco de perder apoios hoje declarados até a convenção partidária. Quem viver, verá. Quem viver, verá tudo isso. E Humberto, você que é um profissional de renome, uma pessoa que... Você já viu muitas coisas acontecerem, inclusive no dia da convenção partidária. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Até então, troca de candidato, lá dentro, o cara entrou uma coisa e saiu outra. Exatamente. Saiu o candidato, entrou como vice-governador, saiu como deputado federal. Deputado federal e ninguém entendeu nada. Exatamente. Carlos Santiago, muito obrigado. Que legal conversar contigo. Obrigado por compartilhar com a gente a tua expertise. E uma proposta, quando a coisa estiver já começando a ferver, eu vou te chamar de novo para a gente fazer uma nova análise. Perfeito. Tá bom? Muito quando obrigado. estiver já fervendo, porque agora está tudo morninho. Mas na hora que a coisa estiver fervendo, vamos conversar para você fazer uma nova leitura da situação política? Vamos? Bora, inclusive. Vou te chamar. Se você percebeu, as mídias sociais, o WhatsApp, por exemplo, também estão todos aí já com os nomes, tudo trabalhando, sem dúvida. Discurso, né? Sem dúvida. E muita briga também. Agora a situação é uma nuvem, né? E essa nuvem, a tendência é mudar, né? É mudar, escurecer, sumir. Porque como já se decidiu aí, de fato, quem vai ser candidato, por exemplo, pelo menos nesse fechamento das filiações, o governador não é o prefeito, é o candidato ao governador, o candidato é o Amazonino, o candidato é Eduardo Braga, o candidato é o Nicolau, quer dizer, ficou mais claro depois das filiações partidárias. Então, a partir daí, é um outro cenário. Obrigado, meu amigo. Prazer recebê-lo. Prazer revê-lo também. Obrigado. Pois é, minha gente, por hoje é só. Mas, se Deus permitir, amanhã nós estaremos aqui mais uma vez por você.
para você. Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece.